Boa tarde, queridos, queridas, igreja do Senhor, boa tarde, amigos. Bom estarmos juntos mais uma vez para celebrar ao Senhor, escutar a sua palavra, fazer uma parada depois de uma semana de trabalho, de amizades, de família. E é bom sempre fazer esta pequena parada para estar juntos na presença do Senhor. Que seja uma tarde especial, um momento abençoador. Boa tarde, meus queridos. Realmente é uma alegria poder estar juntos mais uma vez. Somos igreja de uma forma diferente nessa pandemia, mas continuamos sendo igreja e continuamos unidos no amor de Deus. E realmente minha oração é que cada um possa experimentar essa presença de Deus neste culto, neste momento que vamos passar juntos. Deus abençoe vocês. Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E que a presença do Senhor possa ser plena no seu coração, na sua vida, na sua família. E sejamos, então, todos atentos ao que o Senhor tem para cada um de nós nessa tarde. Deus abençoe. Amém. Boa tarde, irmãos. Que realmente todos possam estar bem e que hoje possa ser realmente um dia de culto ao nosso Deus, no qual nós possamos oferecer, né, com toda a nossa força, o nosso coração, o nosso entendimento, um culto agradável ao nosso Deus, né? Então, mantenha o seu coração aberto, a sua mente, tirando as preocupações, deixar de pensar um pouco o que vai acontecer amanhã, o que eu tenho que fazer amanhã, mas então agora acalme-se e entregue ao Senhor um culto e receba, né, a palavra do Senhor para o seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque hoje podemos estar em nossos lares e ao mesmo tempo cultuando ao Senhor como igreja. Obrigado pelo teu amor infinito, pela tua soberania. Obrigada porque o Senhor está no alto e sublime trono, cheio de majestade, honra e glória. E em suas mãos está todo o poder. E nós queremos nos achegar até teu trono para receber a porção de hoje para nós como igreja, para nós como indivíduos. Então fale poderosamente aos nossos corações. E aceita, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Possamos lembrar, né, a cada dia, né, que nosso Deus é soberano, das maravilhas que Ele fez por nós. E muitas vezes nós, com as preocupações e desafios deste mundo, acabamos esquecendo, né, de quão grande é o nosso Deus, que Ele é o Senhor dos senhores, né, o Rei dos reis, né, e nunca Ele experimentou nenhuma derrota. Nós pertencemos a este reino. E as inseguranças e preocupações deste mundo, às vezes, nos abalam. E a gente é atingido, né, por as preocupações e ansiedades e esquecemos. Mas Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? E eu tenho certeza que hoje Deus quer falar ao nosso coração de uma maneira profunda, né, tocar aquilo que nós precisamos, para que assim, quando nós experimentarmos a palavra de Deus em nós vamos poder também abençoar outras vidas, né? Nós não pertencemos a este mundo, mas estamos muito apegados a este mundo. E então que você e juntamente comigo possa realmente estar com o coração aberto, não deixar com que o medo e a insegurança venha impedir de sentirmos o poder do Senhor, de receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. E em Salmo 32 diz: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias
e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus vai cuidar de nós e hoje Ele vai nos instruir no caminho que nós devemos seguir. Então, continue com o seu coração no Senhor, lembrando que Ele é o nosso abrigo. Boa tarde, meus queridos irmãos. Realmente uma alegria poder cantar juntos a Deus, e junto com crianças, junto com pessoas em diferentes partes da cidade, talvez outras cidades também. Nós somos igreja, mesmo no meio da pandemia, e nós somos no momento em que, então, desenvolvemos essa nova forma de ser igreja. Num certo sentido, nós estamos separados. Nós estamos unidos, mas separados. Esse assunto, esse tema de não estar juntos, não estar no mesmo lugar, realmente é um tema, na verdade, muito importante dentro da Bíblia. De fato, se nós olharmos, por exemplo, para o desenvolvimento da igreja, nós vamos ver que a igreja, na época, logo depois da morte de Jesus, ele se desenvolveu e se espalhou principalmente por causa de um fenômeno chamado diáspora, que foi o fenômeno de, por causa da perseguição dos discípulos de Jesus, eles então serem enviados, ou fugirem basicamente para diferentes partes do Império Romano e assim começar a igreja. Eu gostaria de hoje tratar um pouco desta questão do ponto de vista da Bíblia e realmente refletir como isso tem a ver com esta igreja, a Igreja Aliança Cristã Missionária Internacional de São Paulo. Hoje existem cerca de 250 milhões de pessoas deslocadas de sua terra de origem por diferentes razões, em todo o mundo, né? Então, 250 milhões de pessoas que estão vivendo fora de sua cidade ou fora de seu país, de repente em campos de refugiados ou em lugares que realmente você não fala a língua, a cultura, e você não entende a cultura, porque foram forçados a fazer isso muitas vezes, né? Hoje, por causa do melhor, inclusive, dos meios de transporte, as pessoas viajam muito mais, se deslocam para lugares muito mais distantes do que há algum tempo atrás, ou na época, particularmente dos tempos bíblicos. Então, realmente, hoje as pessoas se deslocam muito mais, mas nos tempos bíblicos também havia esses grandes deslocamentos, e esses grandes deslocamentos, naquela época e também nos dias de hoje, elas são motivadas por diferentes razões. Por exemplo, as ciências sociais hoje dizem que esse fenômeno do deslocamento das pessoas ou da diáspora, ela tem dois tipos de fatores principais, o que eles chamam de fatores de atração e fatores de repulsão. Os fatores de atração são, por exemplo, migração de mão de obra qualificada para buscar melhores condições de vida em um país que oferece um salário melhor ou melhores condições, né? Então, normalmente, pessoas qualificadas de países mais pobres tendem a se mudar para países mais ricos, que oferecem melhores condições de trabalho. E, muitas vezes, até isso é chamado de fuga de cérebros, né? Justamente porque existem, então, pessoas que vão para esses lugares e, de repente, lá se tornam pessoas que vão contribuir bastante para o país. Existem outros tipos também de atração, que é justamente de pessoas que vão buscar condições melhores em outros lugares, sendo trabalhadores braçais. E ali existe uma mistura entre o que nós chamamos de atração e de repulsão, justamente porque a repulsão também acontece porque, de repente, as condições econômicas daquele país não são boas, e por isso, então, isso meio que serve como motor para as pessoas saírem. Mas a principal razão
para esse processo de repulsão são guerras, são coisas muito mais graves, como guerra, violência, terrorismo, pobreza, doenças. Então, normalmente são pessoas mais pobres que vão, então, deixar os seus países em meio à guerra, totalmente vulneráveis, buscando, então, refúgio em outros lugares, né? Recentemente, nós temos a crise humanitária devido, por exemplo, à perseguição dos Rohingyas em Mianmar, ou a crise política da Venezuela, ou a guerra civil na Síria. Quer dizer, existem várias situações no mundo hoje que provocam esse êxodo. Também, por exemplo, na África, na região do Oriente Médio, no norte da África, chamada África Ocidental, por causa da pobreza, muitas pessoas, então, tentam fugir da África, tentando migrar para a Europa, ou por causa da presença de terrorismo também naquela região do Oriente Médio e norte da África. E hoje em dia estima-se que mais ou menos 600 pessoas estão esperando pegar um barco para atravessar o Mar Mediterrâneo para poder chegar na Itália ou outros países costeiros do Mar Mediterrâneo, na parte da Europa, para poder, então, buscar refúgio. E, na realidade, se nós formos pensar em termos de imigração, o Brasil é um país que foi formado por imigrantes. Na realidade, o Brasil era um grande país com uma população indígena, antes, então, da vinda dos portugueses, e daí ela se tornou uma colônia de Portugal, e depois até se tornou a sede do Reino de Portugal, e Brasil e Algarves, justamente o rei morando aqui por 10 anos, e depois, nesse período, né, então, também muitos africanos foram trazidos para o Brasil para trabalhar como escravos nas plantações de café e também, principalmente, de cana-de-açúcar. E daí, mais recentemente, no século passado, então, os imigrantes começaram a vir de diferentes países, e muitos de nós somos descendentes desses imigrantes. Eu, por exemplo, sou filho de imigrantes japoneses que imigraram para o Brasil na década de 50. Se você olhar para um gráfico que mostra essa imigração, vocês vão ver que realmente, a partir de 1860, 70, começou a vir cada vez mais imigrantes para o Brasil, e daí esse número cresceu tremendamente. E esses imigrantes são pessoas que vieram para o Brasil de livre e espontânea vontade, não foram, por exemplo, os portugueses que vieram com a corte ou vieram aqui para colonizar, não. Nós estamos falando de outras pessoas, portugueses, mas que vieram de livre e espontânea vontade, e isso aconteceu realmente a partir de 1850, 60, e aí cresceu bastante na virada do século, principalmente por causa da abolição da escravatura. Então, aqueles que foram trazidos da África também não são considerados imigrantes aqui, eles foram trazidos aos milhares, né? Dezenas, centenas de milhares, mas eles não entram nessa contabilidade. E vocês percebem que o século XX, entre 1900 e 1970, mais ou menos, é que houve a grande onda migratória para o Brasil. E desses que vieram para o Brasil, nesta época, né, muitos são os italianos, portugueses, vocês podem ver nessa figura aí, então, dessa imigração. Italianos, portugueses, aí espanhóis, alemães, japoneses, russos e muitos outros vieram para o Brasil. E se vocês notarem, isso aí totaliza aproximadamente 4.875.000 pessoas, e a população do Brasil nessa época de 52 milhões aproximadamente, né? Então, você percebe que realmente existia ali uma proporção grande de pessoas que, então, estavam vindo para o Brasil. O Brasil é uma terra de imigrantes. Agora, nos tempos mais recentes, existe uma outra forma de deslocamento, que são os chamados refugiados, né? Então, o Brasil também começou a registrar um número bastante crescente de refugiados, não na quantidade que nós recebemos de imigrantes. Então, se você for olhar aí, nós temos aí 120, 130 mil imigrantes e estrangeiros que se buscam, então, os papéis para poder ter visto permanente no Brasil. Os refugiados são mais ou menos 1% disso, 1,5%. Existem muitos que não estão contabilizados aí, mas da maioria desse pessoal,
a maioria desse pessoal são sírios, né? Nos anos mais recentes, 2017, 2018, são os sírios, tá? Mas também muitos de países africanos. E também vocês podem ver a nacionalidade. De 2000 e 2015, você tem, então, a nacionalidade, né? Nesse lado direito da figura, dessas pessoas que vieram para o Brasil. Alguns deles fugindo, então, de dificuldades econômicas ou também, como eu falei, dos sírios, da própria guerra civil. O Brasil é, de longe, o país que mais recebeu refugiados sírios na América Latina. Inclusive, algumas pessoas da Igreja Aliança, minha filha, inclusive, estão envolvidos, então, com trabalho junto aos sírios que moram aqui em São Paulo. Bem, tudo isso estou dizendo por quê? Porque, na realidade, se a gente olhar esta realidade que está ao nosso entorno, né, desses imigrantes, ela é parte da nossa realidade, e Deus, em particular, ele fez algo assim muito extraordinário na história da redenção, na história do povo de Israel, e essa história sempre envolveu imigração, sempre envolveu deslocamento de pessoas. É isso que eu quero compartilhar com vocês esta tarde. Então, vamos, primeiramente, ler um pequeno trecho de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 6, depois versículo 10, que é o texto muito famoso, onde Deus, então, chama Abraão. Abraão que morava no chamado Ur dos Caldeus, né, que é a região do Iraque hoje em dia, e o Senhor, então, disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então partiu Abraão, como o Senhor havia ordenado. E daí, depois, o versículo 5 diz aí que partiram para Canaã, e lá chegaram, e depois habitaram na terra de Canaã. E depois de algum tempo, como havia fome na terra da Palestina, Abraão foi para o Egito, para ali ficar, tá? Porque era grande a fome na terra. Então, aqui nós vamos alguns elementos interessantes desse processo. Em primeiro lugar, é que realmente aqui você pode ver esses fatores de atração e repulsão. Quer dizer, Abraão foi para a Palestina porque Deus deu um chamado para ele e ele obedeceu. E ele foi para a Palestina, mas não ficou muito tempo lá. Por quê? Porque a fome na Palestina era tão grande que obrigou a ir para o Egito, já para então conseguir uma situação melhor. Quer dizer, os contextos, né, aqueles elementos que provocam esse deslocamento já existiam na época de Abraão, assim como existem nos dias de hoje. Mas uma coisa interessante que eu também quero assim enfocar aqui é que quando Deus ele chamou Abraão, ele chamou para que ele fosse o pai de uma grande nação. E vocês sabem que a partir de Abraão então vieram os seus 12 filhos, o seu filho e os seus netos, e dali as tribos, e ali formou-se, então, a nação de Israel, que nós vamos falar daqui a pouco. E aqui, neste contexto do deslocamento, da imigração, Deus abençoou. Então, quando nós estamos falando de Abraão, nós estamos falando de algo que aconteceu há aproximadamente 4.300 anos atrás. E mesmo naquela época, já Deus estava mostrando que ele queria que o seu povo saísse do seu lugar, saísse do seu conforto, para algum lugar que Deus está enviando, né? Deus está enviando para uma missão, para uma obra. E neste contexto, Deus vai abençoar. Ele vai ser uma bênção. Então, tudo isso que nós estamos aprendendo agora sobre sair para ser uma bênção, para ser uma presença abençoadora, né? Nós estamos vendo que já existia desde a época de Abraão. Abraão falou assim: vai, e você será uma presença abençoadora. Você será uma bênção para as nações, né? Então, esse chamado de Abraão também é um chamado para todos nós, no sentido de que Deus está nos chamando para sair. Deus está nos chamando para sair do nosso conforto e das nossas quatro paredes, ou daquilo que nós normalmente fazemos, que é
que é o nosso cotidiano, para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas, né? Então, essa é a mensagem que Deus nos dá por meio da própria história do povo de Israel a partir de Abraão. E Abraão partiu, e como ele partiu, obedeceu, foi, e ali ele se tornou uma presença abençoadora. Mas notemos que tudo isso acontece num contexto desse movimento, nesse contexto de sair do seu conforto, da sair da sua zona de conforto, né? Abraão, nesse sentido, né, ele realmente tem uma experiência que é análoga de muitos de nós imigrantes, né? Então, os imigrantes não têm status, não têm direito. Ao contrário dos locais, os imigrantes demoram a se estabelecer, a se assimilar, a se sentir confortável num outro país. Demora, as estimativas é que demora até 10 anos até que a pessoa se sinta confortável. Bom, depois de Abraão, então, Abraão foi para o Egito, mas voltou para a Palestina, para onde Deus tinha mandado ele ir, e ali, então, ele teve o seu filho Isaque, e aí Isaque teve o seu filho Jacó, e Jacó, então, teve os seus 12 filhos, que deram origem, então, às 12 tribos de Israel. Mas essas 12 tribos de Israel, a nação de Israel, ela, na verdade, ela foi germinada, ela foi cuidada não na Palestina, mas no Egito novamente. Houve, então, naquela época, fome na Palestina novamente. E por isso, Jacó e todos os seus filhos, então, foram para o Egito, então, para morar numa região chamada Gósen, né? E é sobre isso, então, justamente porque José já estava lá, que fala Gênesis capítulo 47, né? Então, Gênesis 47, 1, 6 diz assim: então, José foi e deu a notícia a Faraó, né? Depois, já que eles tinham se reencontrado, ele tinha sido vendido, mas tinha se encontrado com os irmãos, se encontrado com os pais, aí foi levar a notícia ao Faraó. O meu pai e os meus irmãos, com o seu rebanho e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e apresentou a Faraó. Então, o Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. E disseram mais a Faraó: viemos para morar nessa terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes teus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então o Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você, a terra do Egito está à sua disposição. Então nós vemos aqui, por causa desse movimento de José, que Deus levou José, fez com que ele estivesse lá para poder receber os seus pais e os seus irmãos no momento que havia fome, de novo. Então, havia um movimento de pessoas aqui que foi provocado por esta grande fome em Canaã. E, a partir dali, por 400 anos, os hebreus moraram no Egito, tá? E esse período que eles moraram no Egito foi muito importante para esse povo de Israel, porque o povo de Israel, na realidade, foi formado, o povo hebreu, a gênese do povo hebreu está ali, neste contexto de ser estrangeiro. Eles foram estrangeiros no Egito, e ali eles tiveram a oportunidade de se fortalecer, de crescer e receber também, de realmente aprender a depender de Deus. Então, os livros do Pentateuco, eles justamente são descrições desse processo de Deus, em que Deus abençoa o seu povo, forma o seu povo na medida em que seu povo ele vai de um lugar para outro, e aí, a partir, então, deste momento em que ele se estabelece no Egito, o povo se tornou bastante forte, né? Então, Êxodo capítulo 6 a 9, né? Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles.
Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Aqui, então, nós temos, mais uma vez, esta providência de Deus, para que Deus desse a um lugar no Egito, no Gósen, um deserto que não tinha ninguém, e ali, então, esse povo pôde livremente crescer, sem ser notado. E quando o faraó notou, já era tarde, esse povo já tinha se tornado um povo muito numeroso, que passava de 2 milhões de pessoas, a estimativa. Se, por exemplo, os descendentes de Abraão tivessem ficado lá na Palestina e começassem a crescer nesse número, logo eles iriam ser vistos pelos outros palestinos que moravam ali, pelos diferentes povos da Palestina, iriam ver que eles iam se tornar uma ameaça e iriam ser liquidados, como quase aconteceu no Egito. Na realidade, o faraó, ele percebeu tarde que eles se tornaram muito numerosos e mais fortes do que nós. Aqui nós vemos também um outro elemento que é muito comum nas narrativas da imigração hoje em dia, que é a xenofobia. O que provoca essa xenofobia, né? Não é tanto a supremacia, por exemplo, pensando que não, nós somos um povo que é superior ao outro, coisa desse tipo. É muito mais um medo realmente interno de que, de repente, esse povo estrangeiro vai vir aqui e vai dominar, e nós não seremos mais aqueles que vão poder viver dizendo, não, este é o meu país. De repente, seremos invadidos pelos outros povos e isso deixará de ser a nossa nação. Isso realmente é o que acontece. Na raiz da xenofobia está esse medo que é profundo, de você perder o seu status, perder os seus direitos ou posses, ou mesmo a sua identidade como povo. E é isso que o faraó, neste momento, está mostrando. Ele, sendo faraó, muito poderoso, estava com medo. O povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. O que nós vamos fazer? E aí, então, começou a perseguição implacável aos hebreus, que, então, culminou com a saída desses hebreus, na famosa jornada pelo deserto, que é descrito em Êxodo, que virou filme, virou livros, e obviamente, está também descrito na Bíblia, e para, então, que esse povo de 2 milhões de pessoas, então, pudesse atravessar todo esse deserto para chegar até Canaã, até a Palestina, e ali se estabelecer como um povo entre outros povos, e depois se tornar um povo hegemônico. Então, e esse povo é o povo que Deus escolheu, o povo hebreu que Deus escolheu para, então, ser o mensageiro, para ser o elemento de bênção, o agente de bênção para as nações. Nós vamos olhar, né, se olhando o Antigo Testamento, o que nós percebemos que esse povo, no final das contas, em muitos momentos não foi fiel a esse chamado, e por isso, então, Deus teve que realmente castigar, teve que tirar aquilo que Deus tinha dado para eles, para que eles pudessem, então, se arrepender e voltar para Deus e voltar a fazer aquilo que Deus tinha colocado para eles. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos realmente ver que esse processo do deslocamento das pessoas, ele realmente está muito associado à própria revelação de Deus, de quem Ele é, e está muito associado também ao próprio plano que Deus tem de redenção. E a gente pensa, mas por que será que Deus escolheu fazer desta forma? Justamente para que as pessoas, quando estão se sentindo mais fragilizados, quando não tem aquilo em quem pode colocar a sua confiança, nas posses da terra, ou no dinheiro, ou na segurança da rede de família. Quando você está se sentindo realmente vulnerável, então você busca a Deus, e você confia que Deus vai realmente dirigir todas as coisas. E Deus está mostrando no Antigo Testamento como isto realmente
funciona. E aqui a mentalidade do peregrino é que é muito importante. Por quê? Porque justamente Deus quer que a gente, ao ter esta mentalidade de peregrino, de estrangeiro, de alguém que está se deslocando para diferentes lugares, na verdade, a gente perceba que nós não somos deste mundo. No final das contas, eu sou brasileiro, ou eu posso ser italiano, eu posso ser tajique, posso ter chinês, mas no fundo, se eu sou de Deus, se eu sou filho de Deus, se eu sou discípulo de Cristo, na verdade, eu não sou deste mundo, os meus interesses não estão neste mundo, mas estão no próprio reino de Deus, estabelecer esse reino de Deus e ser esse agente de bênção que Deus está falando. Então, interessante que quando este povo, então, estava indo para a Palestina, o povo hebreu recebeu, então, a lei. E a lei, que é representada, então, pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi dado justamente para que o povo de Israel ele tivesse um código civil, um código, um conjunto de leis para que eles pudessem agora viver em sociedade. Porque quando estavam no Egito, eles estavam lá segundo a lei predominante ali. Mas agora eles iriam estabelecer o Estado, uma comunidade, precisavam de lei. E por isso foi dado o Pentateuco. E ali você tem muitas coisas que estão relacionadas ao dia a dia, não somente questões religiosas, mas questões práticas, justamente porque isso era necessário para essa vida em comunidade. E uma das passagens dessa lei que foi dada por Deus para o povo hebreu, para poderem, então, habitar na terra de Canaã como uma sociedade justa, como uma sociedade harmoniosa, é essa passagem que nós lemos em Levítico, capítulo 19. Então, diz assim, olha, Levítico 19, 33 e 34. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina perante vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Interessante que Deus ele colocou nesses mandamentos, falou especificamente dos estrangeiros, porque Deus sabe que o peregrino ele é vulnerável. Esse esquema é um esquema de Deus mesmo, né? Então, o fato de existirem peregrinos faz parte da natureza da sociedade humana, né? Ontem, hoje e sempre. Mas Deus fala assim, amem o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito também. E nesse sentido, quando nós falamos de estabelecer uma igreja aqui em São Paulo, que seja uma igreja multiétnica, nós estamos pensando que existem sim estrangeiros aqui nesta cidade, e as grandes cidades do mundo estão se tornando cada vez mais cidades que atraem pessoas de outros países ou de outras regiões até do Brasil. Mais da metade da população de São Paulo não nasceu na cidade de São Paulo. Mais da metade da população da cidade de São Paulo não nasceu na cidade de São Paulo. Tá? 45% só nasceram aqui na cidade. Outros nasceram em outros países, outros estados, né? não no estado, mas em outros estados e também em outros países. E muitos deles estão aqui em situações vulneráveis ou situações mais difíceis, e Deus está dizendo, olha, amem o estrangeiro como amam vocês mesmos, vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Na realidade, esse contexto da imigração, ele realmente faz com que as pessoas busquem as coisas fundamentais, né? E é muito interessante que aqui no Brasil você tem, percentualmente, muito mais japoneses sendo alcançados para Cristo do que no Japão, por exemplo. Isso por quê? Porque por causa dessa abertura que existe pelo fato de você estar num país estrangeiro. Então, você se agrupa, né, com outras pessoas e busca ajuda, busca apoio, e com isso você tem a oportunidade de compartilhar do Evangelho. E isso é verdade ao reverso também, né? Então, o Brasil, na década de 80, também sofreu muito, uma crise econômica sem precedentes, e muitos brasileiros foram para os Estados Unidos, o Japão, principalmente esses dois países.
E, no caso do Japão, foram os descendentes brasileiros. Nessa época, eu estava morando no Japão, e daí nós começamos um ministério chamado Comunidade Sal da Terra. E o fato é que as pessoas vinham e queriam se unir porque nós falávamos português e era um dos poucos lugares onde você também podia, de repente, ajudar um ao outro com diferentes problemas, né, que as pessoas enfrentavam. Naquela época não existia realmente nenhum tipo de serviço social para brasileiros de uma forma organizada, como existe hoje em dia. Mas tudo isso para dizer que esta situação de mobilização e de vulnerabilidade é que faz com que as pessoas também comecem a pensar nas coisas mais importantes da vida e assim buscar assim, algo que é transcendental, né? Que transcende o tempo. E aí nós estamos falando de Deus, de buscar esse relacionamento com Deus. Então, se nós olharmos para a cidade de São Paulo, existem muitas pessoas, milhares de pessoas que vêm de diferentes partes do mundo e que experimentam essa solidão, essa condição de vulnerabilidade, ou, sabe, esse sentimento que está afastado, de que não tem esse sentimento de pertencimento. E a pandemia tornou isso ainda pior, porque você tem pouco contato com as pessoas, justamente porque você está isolado, tem que assistir aulas pela internet, trabalhar remotamente. Então, aquilo que era difícil se tornou ainda mais difícil, né? E esse é o momento, então, para que nós também possamos pensar como nós podemos servir esta comunidade. Ao final, eu quero ler o trecho que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 13, e esse trecho de Hebreus é um trecho famoso também, que fala sobre os homens de fé como Abraão, Moisés e muitos outros que passaram no Antigo Testamento e que, no final, morreram sem verem as promessas concretizadas, sem verem, terem conhecido Jesus, mas esperando de que a Jesus Cristo iria vir para, então, concretizar o plano de Deus. Mas diz assim, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Interessante, eles confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse espírito de ser estrangeiro, esse espírito de ser peregrino, esse espírito de estar em movimento, esse espírito de não se contentar com conforto e as coisas que você gosta, mas o espírito de estar sempre, sempre, sempre em movimento, sendo o agente de bênção, sendo o agente abençoador, aquele cuja presença vai trazer a bênção de Deus na vida de outras pessoas. Creio que Deus está nos chamando, a todos nós, para sermos esta presença, ser esse agente de bênção na vida desta comunidade que está ao nosso redor. E é nesse sentido que Deus nos chama para ser uma igreja multiétnica em São Paulo. Que o Senhor o abençoe, queridos irmãos. Vamos orar. Bondoso Senhor, nós queremos te agradecer pelo grande privilégio que nós temos de poder ser parte da sua família, também ser parte do reino de Deus, também ser escolhido pelo Senhor para ser esse agente, Senhor Deus, de bênção, de ser uma presença abençoadora na cidade e nas comunidades para que qual o Senhor tem nos chamado. E o Senhor nos deu, Senhor Deus, uma visão particular de realmente buscar aqueles que estão nessa cidade, que estão numa situação de maior vulnerabilidade ou que estão realmente se adaptando a esta cidade, vindo de diferentes partes do mundo e que por isso necessitam, Senhor Deus, de atenção. E nós queremos ser, Senhor, esta agência, esse elemento, as pessoas que vão ser bênção na vida dessas pessoas. Então, nós pedimos a Deus que cada um que está aqui, cada um que está ouvindo essa mensagem, possa realmente receber do Senhor a direção para poder ser, dentro do seu contexto, dentro das pessoas com que cada um de nós interage, poder ser esse elemento abençoador na vida das pessoas. Obrigado, Senhor, pela tua presença e pela tua direção. Queremos ser a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo para a cidade, para essas pessoas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.